Nessa videoaula corrigiremos a atividade que abordou os conceitos de juros simples e juros compostos. A primeira questão: um empréstimo de R$ 11.800 a uma taxa de juros compostos de 4,8% ao mês foi pago antes do prazo combinado. Sabendo que o total pago por esse empréstimo foi de R$ 2.064,32, quanto tempo após realizar o empréstimo o pagamento foi efetuado? Considere o logaritmo decimal de 1,048 como sendo 0,02 e o logaritmo decimal de 1,0224 como sendo 0,01. Vamos lá então. Bem, nós temos aí da questão que o capital emprestado foi de R$ 11.800, foi o empréstimo, né? A taxa de juros é 0,048, que é 4,8%, e o montante foi de R$ 2.064,32. Como nós temos um montante e se trata de juros compostos, então eu sei que o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. O tempo eu estou representando por N, mas poderia ser o T, por exemplo. Só questão de letra mesmo. Então vai ficar o montante R$ 2.064,32 é igual ao capital de R$ 11.800 multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,048, elevado a N, que é o tempo que eu estou representando por essa letra. A soma entre parênteses dá 1,048. Eu vou então agora pegar o 11.800, que está multiplicando, passar ele dividindo o R$ 12.064,32. Quando eu faço a divisão, eu obtenho que 1,048 elevado a N é igual a 1,0224. E agora o que eu faço? Como eu quero saber quanto é o tempo, e a questão me deu os logaritmos decimais, eu aplico o logaritmo decimal dos dois lados da igualdade. Lembrem que o N que está no expoente, ele vai passar multiplicando o logaritmo. Quando eu passo o N multiplicando o logaritmo, então agora eu vou substituir. O logaritmo de 1,048, ele vale 0,02. E o logaritmo de 1,0224, ele vale 0,01. Passo 0,02 dividindo. Quando a gente dividir 0,01 por 0,02, essa divisão vai dar então 0,56. Ou seja, se eu tenho a metade de um mês, é 15 dias. Portanto, então, o pagamento ele foi efetuado 15 dias após o empréstimo. A segunda questão. Certa loja oferece duas opções para o pagamento de um televisor. Você tem a primeira opção, que é o pagamento à vista, de R$ 1.800. E a segunda opção é o pagamento em duas parcelas iguais, as duas parcelas de R$ 975. Sendo que a primeira parcela você paga no ato da compra, é a entrada chamada, e a segunda parcela você paga um mês depois. Considerando o valor do televisor à vista, qual a taxa de juros mensal aplicada por essa loja na segunda opção de pagamento? Vamos imaginar o seguinte: como foi dado uma entrada de R$ 975, o comprador ele devia apenas R$ 825 do valor à vista da televisão. A televisão à vista não era 1.800? Se o cara já deu 975, então ele só deve um capital de R$ 825. Bem, então esse é o valor do capital. Após um tempo T de um mês, esse comprador ele pagou a segunda parcela, que foi um montante de R$ 975. Desse modo, então, como nós temos um montante, eu lembro que o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, que eu estou chamando de N. Então vai ficar o montante de R$ 975 é igual ao capital de R$ 825 multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é 1. Bem, vamos lá então. Eu peguei o 825, está multiplicando, passei dividindo. Então 1 mais I elevado a 1 dá 975 dividido para 825. Esse 1 que está no expoente eu coloco se eu quiser. Então 1 mais I dá aproximadamente igual a 1,1818, que é o valor da divisão do 975 pelo 825.
Desse modo, a taxa de juros eu pego aproximadamente 1,1818 menos 1, que dá então aí 0,1818, que em percentual isso é, na verdade, 18,18% ao mês, né? Porque foi pago um mês depois. Dessa forma, então, a gente tem que os juros foram de 18,18% ao mês. A terceira questão. Um boleto bancário no valor de R$500 foi pago com atraso de 8 dias. Sabendo que o juro de mora cobrado é de 2% ao mês, determine o valor pago. Vamos imaginar o seguinte. Temos um capital de R$500, na verdade, né? Foi sobre esse capital que foi pago o juro. Ele foi pago a uma taxa de juros de 2% ao mês. 2% é 0,02. E aí lembrem que juro de mora é juro simples. Então essa taxa de juros é uma taxa de juros simples. Esse capital em atraso, esse boleto, ele foi pago 8 dias depois. Como eu tenho que colocar o tempo em mês para combinar com a taxa, 8 dias é 8 dias de um total de 30 de um mês. Então essa fração 8 sobre 30, simplificando, dá 4/15 do mês. Desse modo, então, o valor pago, né, o total pago, o montante, isso no caso de juros simples, é o capital, multiplicado por 1 mais a taxa, vezes o tempo. Isso vai ficar, então, o capital de R$500, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,02, multiplicado pelo tempo, que é 4 sobre 15. Se eu pegar 0,02 vezes 4 dividido para 15, isso vai dar aproximadamente 0,005333. Dá uma dízima isso aí. Somando o que está entre parênteses, dá aproximadamente 1,005333. Que ao ser multiplicado por 500, nós temos então um montante aproximado de R$ 502,67. Desse modo, então, o total pago, né, o valor pago por esse boleto foi então R$ 502,67. A quarta questão. Observe as informações em destaque no boleto. A gente pode observar no boleto o vencimento era no dia 8 de fevereiro de 2017. O valor do boleto era R$ 930. Calcule o valor pago por esse boleto, sabendo que o pagamento foi efetuado no dia 27 de fevereiro de 2017, ou seja, portanto, aí, alguns dias após o vencimento, né, 19 dias após o vencimento, e, em caso de pagamento com atraso, seria cobrado uma multa de 2% e juro de 1% ao mês. Observem que, como nós não temos dizendo se é juro simples ou se é juro composto, então se trata aí de juros compostos. O que a gente pode observar? A gente observa primeiro que o boleto ele foi pago, como eu já falei, com 19 dias de atraso. Dessa forma, como a multa é de 2% sobre o valor do boleto, nós temos então que 2% de 930 é 0,02 vezes 930, que dá R$ 18,60. Então isso foi apenas a multa paga sobre esse boleto pago em atraso. Mas além da multa, ele pagou um montante com juro. Ele pagou mais coisa. Então vamos lá, sobre o capital de R$ 930, foi pago ainda uma taxa de juros mensal de 1%, que é 0,01. Isso a um tempo de 19 sobre 30 do mês, né? Porque essa taxa de juros ela é mensal, então o tempo tem que estar em mês. Como foram 19 dias de atraso, 19 sobre 30, isso em mês. Desse modo, então, o valor pago com juros foi o montante de juros compostos, que é o capital, multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso vai ficar, então, R$ 930, que era o valor do boleto, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,01, elevado ao tempo, que é 19 sobre 30. Essa soma entre parênteses dá 1,01. 1,01 elevado a 19 sobre 30 dá aproximadamente 1,0063. Que ao ser multiplicado por 930, a gente chega ao valor de R$ 935,88. Aí a dúvida, esse foi o valor pago pelo boleto? Não, porque além do montante com juro, ele pagou uma multa de R$ 18,60. Então agora você pega
e vai somar a multa. Eu pego aqui R$ 935,88, que é o montante com juro, somo com R$ 18,60, que é a multa. E a gente obtém, então, R$ 954,48 como valor pago por esse boleto. A quinta questão. Adriano comprou um refrigerador no valor de R$ 2.000 e vai pagá-lo em duas prestações iguais de R$ 1.050. A primeira prestação no ato da compra e a segunda 30 dias depois. O item A. Qual a taxa mensal de juros cobrado pela loja onde Adriano comprou o refrigerador? Observe o seguinte. Como o Adriano pagou R$ 1.050 no ato da compra, como ele deu essa entrada, o que ele ficou devendo dos R$ 2.000, que era o valor do refrigerador, foi só um capital de R$ 950. Esse capital de R$ 950 ele foi pago no tempo de um mês depois, com um montante de R$ 1.050. Isso quer dizer, então, que eu paguei um montante superior ao capital por causa dos juros. Esses juros que eu quero saber a taxa cobrada. Desse modo, então, o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso vai ficar 1.050, é o capital de 950, multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é 1. Pego o 950, está multiplicando, passo dividindo. Lembra que 1 mais i elevado a 1 dá 1 mais i. Quando eu pegar 1.050 dividido para 950, dá 1,1052. Então o i, eu pego 1, passo para o outro lado subtraindo, vai ser 1,1052 menos 1, que vai dar então 0,1052. 0,1052 é na verdade 10,52%. Então a taxa de juros cobrado foi, portanto, uma taxa de 10,52% ao mês. O item B. Sabendo que nessa mesma loja esse refrigerador teria desconto de 5% se ele fosse comprado à vista, determine o valor que seria economizado por Adriano. O Adriano, a gente já viu que ele gastou, então, R$ 2.100, né? Porque ele pagou duas parcelas de R$ 1.050. Agora eu tenho que saber quanto é que ele pagaria se ele comprasse à vista. Vamos pegar o seguinte. Se ele pagasse à vista, ele teria um desconto de 5%. Então ele pagaria apenas 95% do valor do refrigerador. Aí você vai calcular, então, 95% de 2.000. Isso é 0,95 vezes 2.000, ou seja, é R$ 1.900. Então, se o Adriano pagasse à vista, ele pagaria apenas, com o desconto, R$ 1.900. Como o Adriano pagou a prestação, as duas prestações totalizaram R$ 2.100. Isso quer dizer, então, que o Adriano pagou R$ 200 a mais porque comprou a prestação. Então, se ele tivesse comprado à vista, ele teria economizado R$ 200. Sexta questão. Um banco empresta dinheiro a uma taxa de 6% ao mês, no sistema de juros compostos. Um cliente empresta desse banco uma quantia de R$ 3.500 e efetua o pagamento após 5 meses, em uma única prestação. Qual a quantia paga por esse cliente? Quantos reais ele pagou de juros? Avaliando a questão, a gente percebe que a taxa de juros é 0,06, que é 6%, o capital é de R$ 3.500 e o tempo do empréstimo foi de 5 meses. Então, o montante, que é a quantia total paga pelo cliente, é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso vai ficar, então, 3.500 multiplicado por 1 mais 0,06 elevado ao tempo, que é 5. A soma entre parênteses dá 1,06, elevada a 5, usem uma calculadora, dá aproximadamente 1,338225, que ao ser multiplicado por 3.500, dá R$ 4.683,79. Então, esse cliente pagaria, após o período de 5 meses, um montante de R$ 4.683,79 pelo empréstimo que ele havia tomado de R$ 3.500. Só que a questão também da pergunta, quanto é que ele pagou de juro? Como ele tinha tomado R$ 3.500 emprestado, o juro é o que aumentou. De R$ 3.500 para R$ 4.683,79, aumentou então R$ 1.183,79. Essa foi a quantidade que ele pagou de juros devido a esse empréstimo.
E dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de juro simples e de juro composto.